Olha pessoal, eu estou gravando esse vídeo para fazer uma reflexão sobre esse momento que a gente está vivendo. Um momento de ataque à democracia. Eu acho que a gente está encerrando uma época que vem desde a resistência à ditadura, a redemocratização, até agora o governo da presidenta Dilma. Nós estamos entrando num terreno novo. Eles primeiro afastam Dilma. A gente já começa a ver repressão a quem está se manifestando em estádios, nas Olimpíadas, com fora Temer. Eu, todo o movimento estudantil desde garoto, nunca vi isso no país. A gente começa a sentir também o aumento da criminalização dos movimentos sociais. Prenderam agora há pouco o Valdir, líder do MST de Goiás, em cima da lei das organizações criminosas. E a gente começa a escutar muita coisa, que é o seguinte: ministro do Supremo, ministro do TSE, dizendo que, falando em caçar registro do PT. Olha, eu me lembro, caçaram o registro do Partido Comunista em 1947. Depois, só na ditadura militar, o ato institucional número 1 de 65, que caçaram os partidos. Se caça o PT, eu digo de forma bem clara, a gente não pode dizer que está vivendo mais uma democracia no Brasil. É caçar o PT ou inabilitar o Lula, prender o Lula. Eu estou lendo aqui uma nota que saiu hoje nos jornais, é o seguinte: risco Lula, economia. Os banqueiros dizem que depois do impeachment, o Brasil pode receber centenas de bilhões de dólares em investimentos estrangeiros. Mas há um fator que ainda trava a entrada de recursos no país e que os banqueiros só mencionam privadamente: o pavor de que Lula possa voltar em 2018. Antes que os estrangeiros invistam no Brasil, é preciso prender o Lula. Isso aqui é um escândalo. É importante a gente perceber como aconteceu em 64. Porque em 64 tem gente que acha que, não, foi violência total do governo. Em 64 eles quiseram legitimar aquele golpe. Teve a sessão aqui no Congresso Nacional em que Auro de Moura Andrade, no dia 1º para o dia 2, declarou vago o cargo de João Goulart quando João Goulart estava no Brasil. É aquela cena conhecida na história que passou como o dia da infâmia, em que Tancredo Neves chamou de canalha. Depois, na posse do Ranieri Mazzilli, o presidente do Supremo estava lá, o Supremo legitimou o golpe. Agora, tinha muita gente que entrou ali achando que era um golpe e no outro ano ia ter eleições diretas. Nós tivemos figuras como Alceu Moroso Lima, Antônio Calado, Carlos Heitor Coni, que no momento defenderam aquilo. Eles achavam que era para tirar o Jango e a República Sindicalista. Agora temos que reconhecer que esses personagens todos depois foram para a oposição, logo no ano seguinte, quando eles extinguiram os partidos e viram ali que caminhavam em direção a uma ditadura mais fechada, o que se consolidou claramente com as 5 de 68. Então, pessoal, eu na verdade estou muito preocupado com esse processo. É algo que o afastamento da presidenta Dilma é como se fosse um primeiro passo. O outro passo é, talvez, eu acho, só tem eleição garantida em 2018 se eles tiram o Lula. Ou se caçam o PT. Se caçam o PT. Senão eles podem tentar uma outra saída, uma saída envolvendo um parlamentarismo que seja. O fato é o seguinte, que a gente tem que ter a dimensão da gravidade desse momento. E que essa luta pela democracia não acaba, não é só o impeachment da presidenta Dilma. E eu acho que essa campanha nossa tem que ser uma campanha internacional. Né? Prender o Lula baseado em quê? Inabilitar o Lula baseado em quê? Não existe uma prova concreta contra Lula. Então essa campanha eu acho que tem que tomar o mundo. Eu, inclusive, encerro indicando, tem um documentário na Netflix, agora estrelado pelo Noam Chomsky, que ele faz uma avaliação muito interessante desse momento do capitalismo, dizendo o seguinte: nós estamos numa etapa de globalização financeira que cada vez mais a gente vai ter conflito do capitalismo com a democracia. Isso está acontecendo no mundo inteiro, viu, pessoal? Eu dou exemplo na Europa. Na Europa, você veja, a Grécia teve um plebiscito para que o povo decidisse sobre os planos de austeridade. E o povo disse não. Mas e aí? De que valeu? Não valeu nada. Não há soberania popular. Porque lá quem decide tudo é a Troika. Banco Central Europeu, Fundo Monetário Internacional e União Europeia. Então, se o povo pode estar contra aquela política, mas não pode, eles não têm nem política fiscal, nem política monetária. Aí é onde eu quero entrar também, em medidas desse governo Temer, que são medidas antidemocráticas.
democráticas. Essa PEC 241, que congela gastos públicos à inflação, isso primeiro vai ser destruidora para a educação pública, para a saúde pública, para a assistência social. Para vocês terem uma ideia, se essa PEC existisse de 2006 a 2015, ou seja, 10 anos atrás, o orçamento da saúde, que no ano passado foi 102 bi, teria sido de 65 bi. O orçamento da educação, que foi de 103 bi, teria sido de 31 bi. Mas por que antidemocrático? Porque eles estão botando isso na Constituição, pelos próximos 20 anos. Eu pergunto a você, de que vale então eleger um presidente da República? Se o presidente da República não pode aumentar investimento em educação, se o presidente não pode tomar uma decisão, como fez o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, que foi eleito dizendo o seguinte: eu vou fazer políticas anticíclicas, o Canadá vai ter déficit por 3 anos, porque eu quero colocar a economia para crescer, para proteger os empregos, e depois, quando a economia estiver crescendo, aí eu volto a fazer superávit. Foi uma decisão política. Então, de que vale eleger um presidente se o presidente vai estar congelado pelos próximos 20 anos com uma política como essa? Então eu acho que é preciso a gente entender esse ataque à democracia no Brasil dentro desse contexto mundial, onde na verdade essa burguesia brasileira deixou de forma muito clara. Nunca teve compromisso democrático, só é olhar para a história, o que aconteceu com Getúlio, o que aconteceu com Juscelino, o que aconteceu com Jango, e mais uma vez eles demonstram que os interesses deles são apenas os interesses de aumentar seus lucros, de se salvar. E é por isso que eu chamo vocês, pessoal, a gente tem que cair com tudo nessa campanha contra esse impeachment, mas tem que entender o seguinte, que essa é a luta pelo nosso próximo período. Eles querem, quando falam do Lula, e de inabilitar o Lula, e de prender o Lula, como está nessa nota aqui, é porque eles sabem de uma coisa: o PT, com todos os erros do PT, e o Lula, a existência deles impossibilita eles passarem o trator em cima dos trabalhadores. Eles querem isso, querem ganhar muito, querem fazer botar terceirização para tudo, querem rasgar a CLT, é destruição de Vargas. Então, o Lula é um problema, não é só um problema para 2018. Enquanto o Lula existir, o PT existir, é como se tivesse uma fração da sociedade ligada aos trabalhadores, às políticas de inclusão de mais pobres, eles vão ter essa dificuldade de atropelar, né, e de passar os seus projetos com mais facilidade. Então é esse chamado que eu faço a vocês. E vamos às ruas, vamos resistir, porque não vai ser fácil. Nós não vamos deixar esse pessoal retirar direitos que foram conquistados com muita luta, com muita história, que vem lá de Vargas. Eles querem de uma vez só rasgar o legado do Lula, rasgar a Constituição Cidadã do Dr. Ulisses Guimarães e de Getúlio Vargas, mas não vão encontrar moleza por parte dos trabalhadores da juventude do Brasil. Nós vamos resistir.